Não sabia em que modo festejasse o rei pagão os fortes navegantes, para que as amizades alcançasse do rei cristão das gentes tão possantes. Pesa-lhe que tão longe o aposentasse das europeias terras abundantes, a aventura que não no fez vizinho, donde Hércules do mar abriu caminho. Com jogos, danças e outras alegrias, o segundo a política melindana, com usadas e ledas pescarias, com que lá Géia Antônio alegre engana. Este famoso rei todos os dias festeja a companhia lusitana, com banquetes, manjares desusados, com frutas, aves, carnes e pescados. Mas vendo o capitão que se detinha, jamais do que devia, e o fresco vento convida que parte e torne azinha os pilotos da terra e o mantimento, não se quer mais deter, que ainda tinha muito para cortar do salso agento. Já do pagão benigno se despede, que a todos amizade longa pede. Pede-lhe mais que aquele porto seja sempre com suas frotas visitado, que nem outro bem maior deseja que dar a tais barões seu reino e estado. E que enquanto seu corpo e espírito reja, estará de contínuo aparelhado a pôr a vida e o reino totalmente por tão bom rei, tão sublime gente. Outras palavras tais lhe respondia o capitão, e logo as velas dando, para as terras da aurora se partia, que tanto a tempo haja que vá buscando. No piloto que leva não havia falsidade, mas antes vai mostrando a navegação certa, e assim caminha, jamais seguro do que dantes vinha. As ondas navegam do Oriente, já nos mares da Índia, e enxergavam os tálamos do sol que nasce ardente, e já seus desejos se acabavam. Mas o mal te uniu, que na alma sente as venturas que se aparelhavam, a gente lusitana delas Dina, arde, morre, blasfeme e desatina. Via estar todo o céu determinado de fazer de Lisboa nova Roma. Não pôde estorvar, que destinado está do outro poder que tudo doma. Do Olimpo desce enfim desesperado, novo remédio em terra busca e toma. Entra no úmido reino e vai-se à corte daquele a quem o mar caiu por sorte. Mas no mais interno fundo das profundezas, cavernas altas onde o mar se esconde, lá donde as ondas saem furibundas, quando as iras do vento o mar responde. Netuno mora e moram as jacundas nereidas, e outros deuses do mar, onde as águas do campo deixam as cidades que habitam estas úmidas deidades. Descobre o fundo nunca descoberto, as areias ali de prata fina, torres altas se vêem no campo aberto, de transparente massa cristalina. Quando se chega mais aos olhos perto, tanto menos a vista determina, se é cristal que vê, se diamante, que assim se mostra claro e radiante. As portas de ouro fino e marchetadas de rico alfojar, que nas conchas nasce, da escultura formosa estão lavradas, no qual o irado barco a vista passe. E vê primeiro em cores variadas, o velho causa tão confunda a face, vê-se os quatro elementos transladados, em diversos ofícios ocupados. Ali sublime o fogo estava em cima, que em nenhuma matéria se sustinha, daqui as coisas vivas sempre anima, depois de que Proteu furtado tinha. Logo após ele leve-se sublime o invisível ar, que mais se azinha, tomou lugar, e nem por quente ou frio algum deixa o mundo estar vazio. Estava a terra em montes revestida de ervas, de verdes ervas e árvores floridas, dando pasto diverso e dando vida às alimárias nela produzidas. A clara forma ali estava esculpida das águas entre as terras esparzidas, de pescando criado vários modos, com seu humor mantendo os corpos todos. Noutra parte esculpida estava a guerra, que tiveram os deuses com os gigantes, estatifeu debaixo da alta serra de Etna, que as flamas lança crepitantes. Esculpido se referindo na terra Netuno, quando agentes ignorantes dele cavado houveram, e a primeira, de Minerva Pacífico Oliveira. Pouca tardança faz-lhe eu irado, na vista dessas coisas, mas entrando nos passos de Netuno, que avisado da vinda sua o estava já aguardando. As portas o recebe, acompanhado das ninfas, que estão maravilhando de ver que, cometendo tal caminho, entre no reino d'água o rei do vinho. Bom, essas aqui são as primeiras estrofes do sexto canto dos Lusíadas, onde nós vemos a partida da frota portuguesa do Vasco da Gama do reino de Melinde e a ira do deus Baco, que, mais uma vez, prepara uma armadilha para destruir os portugueses. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro, estou aqui em mais um vídeo com vocês, lendo a grande obra de Camões, Os Lusíadas. Dessa vez aqui a gente vai estar começando já o sexto canto da obra, né? Mas como sempre, né, nos nossos vídeos, vamos recapitular um pouco o que a gente leu até agora, para a gente se situar um pouco melhor na nossa leitura. O primeiro canto da obra depois da introdução de Camões e depois da dedicatória que Camões faz ao rei Dom Sebastião, que é o rei de Portugal contemporâneo do Vasco da Gama, contemporâneo de Camões, né, que é ali já em 1572, quando Camões publica a sua obra.
Então a gente já viu isso lá nos primeiros vídeos. Mas quando o Camões começa a narrar a empreitada do Vasco da Gama, isso eu sempre falo pra vocês, a gente nunca pode se esquecer, ele não começa narrando essa empreitada desde a saída de Vasco da Gama de Lisboa. Ele não fala, Vasco da Gama e seus marinheiros saíram das praias de Lisboa em suas naus e foram contornando os mares até alcançar a Índia. Não. Ele começa a narrar a obra quando esses marinheiros portugueses já estão navegando ali na costa africana oriental, no Oceano Índico, mais precisamente entre Madagascar e Moçambique. Então, se vocês derem uma olhadinha no mapa mundi aí, vocês vão ver ali que existem algumas ilhas entre o norte de Madagascar e Moçambique, né? Moçambique fica no continente africano. Só mais pra frente a gente vai saber o que aconteceu antes disso, ou seja, o que o Vasco da Gama viu na primeira parte dessa empreitada. Mas o que a gente viu já no final do primeiro canto e no começo do segundo é que os portugueses se encontraram com os muçulmanos africanos dessa região e, sob a influência do deus Baco, que a gente vê ele voltando a aparecer na obra aqui, esses muçulmanos tentaram matar os portugueses, né? Seguindo os conselhos de Baco, eles prepararam algumas armadilhas que os portugueses quase foram destruídos, né? Como a gente bem viu, a deusa Vênus salvou Vasco da Gama e seus marinheiros de uma armadilha em Mombaça. Recapitulando ainda lá no primeiro canto da obra, antes mesmo da gente ver a narração da empreitada do Vasco da Gama, o Camões conta pra gente o concílio dos deuses no Olimpo, né? Ele conta que o deus Júpiter convoca as divindades para estar discutindo o futuro do Oriente, onde ele comenta que Vasco da Gama e seus marinheiros estão quase chegando na Índia e que a partir disso o reino de Portugal, o Império Português, vai estar estabelecendo uma rota segura para alcançar a Índia. Então, graças a isso, os portugueses vão estar conquistando o Oriente, né? No concílio, a gente vê que o deus Baco é uma das divindades que se mostra contra essa empreitada. Como a gente bem viu lá no primeiro canto, o Baco, na mitologia dele, é dito que ele foi um semideus e ele conquistou muito, ele obteve grandes feitos conquistando as terras no Oriente. A questão é que quando os portugueses chegarem ali, eles vão estar realizando feitos ainda mais grandiosos, né? Como o Camões sempre coloca, os maiores feitos da humanidade vão ser os feitos que os portugueses vão estar realizando. E, por causa disso, esses feitos portugueses vão sobrepujar os feitos do Baco. E o Baco teme cair no esquecimento. Ou seja, ele teme que os feitos dos portugueses vão subjugar os dele. E ele vai acabar, né, caindo no vaso d'água do esquecimento, como Camões bem coloca. Então, por causa disso, o Baco é tomado de um ódio, de uma inveja muito grande. E ele não vai medir esforços para destruir os portugueses. Se opondo a ele, a deusa Vênus é favorável à empreitada. A gente viu que Vênus tem um carinho muito grande pelo povo de Portugal. Então ela vai ser a principal defensora dos portugueses. Quando eles estão ali quase caindo na armadilha em Mombaça, no começo do segundo canto, Vênus vai lá e salva os portugueses. E não contente em somente fazer isso, ela também vai até o deus Júpiter, que é o rei dos deuses, e manipula ele. E convence ele a ajudar o Vasco da Gama e seus marinheiros nessa empreitada. Júpiter conta o futuro, dizendo para ela, Vasco da Gama não vai ser só bem sucedido nessa empreitada, como os portugueses vão estar conquistando todos os mares do Oriente. Eles vão ser os senhores dos mares da Índia e também dos reinos, das ilhas, das terras que ficam ainda mais ao extremo leste. Depois de falar isso para acalmar um pouco o Vênus, ele vai e manda o deus Mercúrio fazer duas coisas. Primeiro, preparar um reino amigável para receber Vasco da Gama. Como eu bem falei para vocês, os muçulmanos os muçulmanos africanos que os marinheiros portugueses encontraram até então foram bem hostis, né? Eles tinham sempre alguma intenção ruim contra os portugueses, né? Então, Mercúrio vai até o reino de Melinde, que fica mais ao norte, e junto com a deusa Fama, ele espalha o bom nome dos portugueses ali, fazendo com que esses muçulmanos africanos gostem dos portugueses e quando os portugueses chegarem ali, eles recebam eles amigavelmente. E depois disso, né, o Mercúrio vai seguir a segunda ordem de Júpiter, que é ir até Vasco da Gama e avisar que o reino de Mombaça é um reino inimigo que ele tem que sair dali. Então, graças à ajuda dos deuses, os portugueses chegam em Melinde e são muito bem recebidos ali, são recebidos de uma forma amigável. A gente vê aqui no comecinho do sexto canto a despedida amigável deles, onde eu vou ler de novo com vocês, mas a gente viu que o rei de Melinde diz que a única intenção dele é estar sempre recebendo os portugueses amigavelmente, né? Eles falam, meu reino está sempre à disposição do seu povo. Mas, né, durante a visita que a gente viu ali no final do segundo canto, o rei de Melinde vai até Vasco da Gama, vai até as naus pessoalmente para conhecer ele e pede que Vasco da Gama conte a história de Portugal.
Ele pede que Vasco da Gama fale onde fica o reino de Portugal, fale sobre os antepassados portugueses, sobre as grandes batalhas que os reis de Portugal travaram enquanto foram expandindo o reino e depois o Império de Portugal, né? Principalmente as batalhas contra os muçulmanos. E depois disso, depois de contar a história de Portugal, o rei de Melinde pede que Vasco da Gama faça um relato da sua viagem, ou seja, conte o que ele viu, por onde ele passou, desde que ele saiu de Lisboa até chegar nesse reino africano onde ele está nesse momento. Então, a gente vai agora para o terceiro canto da obra, que é quando o Vasco da Gama concorda em estar fazendo isso e começa a contar a história de Portugal. E aqui no quinto canto, né, o terceiro e o quarto canto é isso, ele cantando a história de Portugal, o que levou ao surgimento do reino de Portugal, a expansão do reino português na Península Ibérica e depois na expansão do reino português na África. Nessa época que o Vasco da Gama está realizando essa empreitada, Portugal já pode se considerar um império, porque eles já estavam conquistando vários territórios ali, eles já tinham conquistado territórios ali no norte da África. O quinto canto já é durante o reinado do rei Manuel I, que após ter um sonho em que ele viu o Oriente, ele vai e lança uma empreitada para alcançar aquelas terras, né? Para estabelecer uma rota segura para que ele pudesse estar conquistando aqueles territórios. E o capitão, o comandante, o português escolhido para comandar essa empreitada foi o Vasco da Gama. Então, no quinto canto a gente vê como é que foi a viagem do Vasco da Gama até ele chegar em Melinde, ou seja, o que ele viu. A gente viu ele passando, ele navegando rumo ao sul, passando por vários reinos africanos, a breve passagem deles pela ilha, pela Baía de Santa Helena, e principalmente pela a famosa passagem deles pelo Cabo da Boa Esperança, né? Onde fica o famoso gigante Adamastor. A gente viu nos vídeos anteriores aí o sofrimento, a história do gigante Adamastor, como é que ele foi parar ali, a maldição, vamos colocar assim, né? Que ele profetiza para os portugueses, onde ele diz que as futuras empreitadas que saírem de Portugal para alcançar o Oriente vão sempre sofrer algum tipo de dano ou até um naufrágio ao passarem ali pelo Cabo da Boa Esperança. Depois a gente vê as dificuldades que os portugueses foram passando quando eles já estavam ali navegando na costa africana oriental, no Oceano Índico, até chegarem em Melinde. Então, o terceiro, o quarto e o quinto canto foi uma oportunidade que o Camões teve, né? Ele teve esse encontro do Vasco da Gama com o rei de Melinde. O Camões se aproveitou disso para contar a história de Portugal. Eu sempre falo isso para vocês nos nossos vídeos. Apesar do evento central da obra dos Lusíadas ser essa empreitada do Vasco da Gama, né, a primeira viagem dele até a Índia, Camões está contando na sua obra os grandes feitos do povo de Portugal. Não é só o grande feito do Vasco da Gama. Quando eu falei, né, no terceiro e no quarto canto, ele está cantando a história de Portugal. Então, ele está cantando os grandes feitos realizados pelos reis e pelos guerreiros portugueses antes de Vasco da Gama. E mais pra frente a gente vai ver em algumas oportunidades. A gente já viu isso lá no primeiro canto. O Camões também vai cantar e mencionar, e às vezes até tá cantando os grandes feitos que os portugueses vão estar realizando no Oriente. Ou seja, os feitos que vão ser feitos após Vasco da Gama. Então é sempre importante eu estar frisando isso para vocês. Os Lusíadas está cantando os grandes feitos do povo de Portugal, não somente a viagem do Vasco da Gama. Certo? Aqui, né, falando ainda, pedir sempre para vocês, se possível, também assistirem os vídeos anteriores. Eu tô resumindo aqui, mas é importante vocês terem assistido, né? Tô começando aqui a ler o sexto canto com vocês, mas o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto estão bem explicadinhos ali. Inclusive tem um vídeo explicando os cantos especificamente, mas todas as estrofes estão aqui da melhor forma possível, né? Com o meu esforço aqui, explicadas para vocês. Então vamos começar a ler o sexto canto, que após Vasco da Gama ter feito esse extenso relato, onde ele contou a história de Portugal e comentou a sua viagem, agora ele, né, vai se despedir, ele vai sair do reino de Melinde e continuar viajando para continuar a viagem marítima dele para estar concluindo essa grande empreitada que ele é comandante. Então, nesse vídeo de hoje, vamos ler aqui a primeira estrofe do sexto canto até a 14ª, né? Estrofe 1 até a 14. Não sabia em que modo festejasse o rei pagão aos fortes navegantes, para que as amizades alcançasse do rei cristão das entes tão possantes. Como eu já mencionei para vocês aqui nesse resumo, o rei de Melinde, ele tem ele gosta muito dos portugueses. Graças aos deuses, o povo de Melinde, mesmo sendo um povo muçulmano, eles têm um grande apreço pelos portugueses, né? Como a gente viu, os muçulmanos, a gente vê ao longo de toda a obra, os cristãos e os muçulmanos meio que sempre estão se odiando, sempre estão em guerra.
Nossa, esse reino, graças aos deuses, como Camões coloca, eles têm um grande apreço pelos portugueses. Então, o rei de Melinde deseja muito formar uma amizade com os portugueses, né? Como Camões coloca aqui, para que as amizades alcançassem do rei cristão, né? Aqui é uma referência ao rei de Portugal. Então, ele meio que não sabe o que fazer para que os portugueses se tornem amigos dele. Na verdade, eles já são, né? Afinal, ele ajudou tanto os portugueses. Lembrando, né? Os portugueses chegam ali meio que sofrendo muito por causa do escorbuto, né? É a doença que a gente viu que os portugueses estavam sofrendo, principalmente ali após o que é relatada principalmente após a passagem pelo Cabo das Tormentas, pelo gigante Adamastor. Eles estavam um tanto perdidos. É importante lembrar que a Empreitado Vasco da Gama foi a primeira a alcançar a Índia. Então, quando eles estão navegando já depois, ali no comecinho da região de Moçambique, mas aqui na costa africana oriental, eles estão navegando um tanto às cegas. Eles sabem que eles têm que navegar rumo ao norte, só que eles não sabem bem o que eles vão encontrar. Não sabem a melhor rota possível, né? Então, eles estão meio que sofrendo, angustiados por não obter nenhuma informação do Oriente. Principalmente porque até se encontrarem com os muçulmanos propriamente, com algum africano que falasse o árabe, os portugueses só se encontravam com africanos nativos que não sabiam nada da Índia. Então eles estavam nessa angústia. E se não bastasse isso, em Mombasa, em Moçambique, os portugueses foram atacados, né? Então, ao chegar em Melinde, eles estão se reabastecendo, estão com o ânimo recuperado, então eles estão muito contentes, muito felizes. Então, o rei de Melinde, ele já está ajudando os portugueses ao fazer isso. Pesa-lhe que tão longe aposentasse das europeias terras abundantes a aventura, que não fez vizinho donde Hércules o mar abriu o caminho. Ou seja, que o rei de Melinde lamenta que o seu reino seja tão distante das terras de Portugal, né? Que, né? Tão longe o aposentasse, ou seja, os aposentos dele, né? Ele está aposentado, ou seja, ele fica está estacionado das europeias terras abundantes a aventura, ou seja, está muito longe das famosas terras da Europa, que não fez vizinho donde Hércules no mar abriu o caminho, ou seja, ele também lamenta não ser vizinho ou não estar próximo das terras onde fica o Estreito de Gibraltar, né? Aqui é uma referência às terras de Portugal propriamente, aquela região ali da Península Ibérica, né? Donde Hércules ao mar abriu o caminho, né? Aqui é uma referência ao Estreito de Gibraltar, né? Gibraltar, que também é conhecido como colunas ou pilares de Hércules. Na mitologia, né, esse relato aqui eu já falei com vocês várias vezes, né? Pilares de Hércules apareceu várias vezes ao longo da obra aqui dos Lusíadas. Mas na mitologia é dito que o famoso Hércules, o semideus Hércules, ele teve que fazer 10 trabalhos ali, 12 na verdade, né? Não 10, 12 trabalhos pro primo dele, o Euristeu. E num desses trabalhos, se não me engano é o 10º, ele teve que abrir o Estreito do Gibraltar. Na mitologia é dito que aquela parte ali em que o Mediterrâneo se encontra com o Oceano Atlântico, que é aquela ponta ali onde a Península Ibérica está se encostando ali com Marrocos, com a ponta da África, era dito na mitologia que aquilo ali era fechado. Para fazer um desses trabalhos, o Hércules foi ali e, com sua grande força, com a sua força divina, ele abriu ali. Se eu não me engano, é o 10º trabalho dele. Acontece isso. Então aqui é uma referência poética que o Camões faz, né, para descrever essa região. Eu sempre falo isso para vocês em quase todos os vídeos. Nós estamos lendo um épico clássico. Ou seja, é a literatura no seu nível mais alto, fazendo referência aos clássicos da cultura greco-romana. O Camões, ele dá para dizer, sem sombra de dúvida, que ele é um herdeiro do Homero e do Virgílio e dos grandes poetas aí da humanidade, né, do Ocidente principalmente. Então, ele vai se referir às criaturas mitológicas, às divindades. A gente vai ver aqui o deus Baco aparecendo. As divindades geralmente representam situações, locais, até sentimentos. Então, Baco, por exemplo, nessa obra, ele pode ser representado como a inveja e como o mal em si, né? Afinal, ele é movido apenas pelo ódio, pela inveja. Mas aqui, né, essa referência aqui ainda na primeira estrofe, é uma forma poética de se referir à região ali onde fica o reino de Portugal, né, a Península Ibérica. Então, aqui é o rei de Melinde lamentando que esse reino que ele tem tanto apreço fique tão longe do reino dele. Com jogos, danças e outras alegrias, a segunda polícia lindana, com usadas e ledas pescarias, com que a Legeia Antônio alegre engana. Este famoso rei todos os dias festeja a companhia lusitana, com banquetes, manjares desusados, com frutas, aves, carnes e pescados. Aqui, né, eu li a estrofe inteira, mas aqui é dizendo como é que os portugueses, os marinheiros portugueses celebravam ali, se relacionavam com os muçulmanos ali de Melinde, ou seja, o rei de Melinde dava festa para eles, eventos,
tudo de melhor possível para tá meio que estabelecendo uma relação diplomática amigável entre esses dois reinos, né? Aqui é interessante, né? Com usadas e ledas pescarias, ou seja, com pescarias alegres, né? Festas, imagina uma festa de pesca ali, onde uma competição de pescaria. Com que Legeia Antônio alegrava engana, né? Aqui é uma referência a Marco Antônio e Cleópatra. O Marco Antônio ele foi um general, se eu não me engano ele foi cônsul também, mas ele participou do... Ele faz parte do segundo triunvirato, né? Quem lembra aí das aulas de história. Mas é dito que após mais uma guerra civil em Roma, isso na República Romana, a República ficou dividida entre três pessoas. Otaviano César, que viria a se tornar o primeiro imperador, Augusto César. O segundo foi Marco Antônio. E o terceiro, se não me engano, foi Lépido. Mas depois acabou ficando somente entre Augusto César e Marco Antônio. E depois, né, esses dois travaram uma guerra que Marco Antônio perdeu. E o Octaviano César, que era sobrinho e herdeiro do Júlio César, ele tomou conta de Roma e fundou o Império, né? Se estabeleceu o Império Romano, onde ele até assumiu, mudou o nome, né? Ele ficou como Augusto César. É dito aí que um dos motivos que levaram Marco Antônio a se voltar contra esse antigo aliado dele foi a influência da rainha Cleópatra, que é Legeia, né? É dito que ela manipulava ele muito, né? Eles se amaram muito e ela manipulou ele. Tanto que quando eles perdem a batalha, os dois se suicidam, né? É dito que Cleópatra se suicidou com um veneno e depois Marco Antônio se matou com uma espada no peito. Se não me engano, na verdade, o Marco Antônio se matou antes. Mas é isso, é uma referência aqui que Camões faz a um evento histórico da antiguidade. Então, aqui, né, os portugueses e o povo de Melinde se entretinham com a pescaria, assim como Marco Antônio e Cleópatra se entretinham, né? No caso, né, ela alegrava e enganava ele, ou seja, ela alegrava e manipulava Marco Antônio com pescarias. Então, né, eles festejavam ali. Mas vendo o capitão que se detinha já mais do que devia, e o fresco vento convida que parta e tome asinha os pilotos da terra e mantimento, ou seja, né? Vasco da Gama percebe que ele ainda tem, que ele já ficou muito tempo ali, ele já descansou, ele já recebeu os mantimentos, e aqui o principal, né? Ele conseguiu o piloto que ele tanto queria. Como a gente bem viu na nossa leitura até agora, principalmente até o final do segundo canto, um dos desejos do Vasco da Gama durante essa viagem era obter algum tipo de guia ou algum piloto que pudesse conduzir ele e seus marinheiros até a Índia. Como eu falei para vocês, essa empreitada é pioneira para alcançar a Índia. Então, principalmente ali depois passando um pouco do Cabo da Boa Esperança, já na parte oriental aqui, já estando navegando no Oceano Índico, o Vasco da Gama estava navegando um tanto às cegas. Então, em vários momentos, a gente viu que ele e os marinheiros portugueses desejavam obter alguma informação e, de preferência, um guia para levar eles de uma forma segura. Então, ele conseguiu isso aqui no Reino de Melinde. Então, vendo que ele já estava aqui há um bom tempo, que ele já tinha mantimentos e que ele já tinha esse piloto, ele percebe que já era hora de continuar seguindo viagem para estar concluindo essa empreitada. É isso que quer dizer esses primeiros versos, né? O convida que parte e tome asinha os pilotos da terra e o mantimento. Ou seja, já é hora, né? O fresco vento, ou seja, o fresco vento é o clima bom. Ou seja, naquele momento estava um clima agradável, não tinha nenhuma tempestade, os ventos estavam favoráveis à navegação. Então, considerando isso, ele decide que já é hora de partir. Não se quer mais deter, que ainda tinha muito para cortar o sargento, ou seja, ainda tinha um longo caminho, né? Nem tão longo assim, né? Ele já percorreu a maior parte da viagem até aqui, mas ainda tinha muito mar para ele, né? Que Camões disse que o mar ainda era longo para ele percorrer, né? Que salso, argento, salso é sal e argento é prateado, né? Esse termo salso, argento a gente já viu várias vezes aqui, mas representa o salgado mar. Quando a luz bate na água, principalmente bate na água do mar, a gente sempre vai ter a impressão que ela brilha assim um pouquinho, como se fosse prata brilhando. Então, é uma referência, uma forma poética de se referir ao mar. Já do pagão benigno se despede, que a todos amizade longa pede, ou seja, do pagão benigno, que é uma referência ao rei muçulmano de Melinde, né? Ele é um pagão, ele não é cristão. E ele é benigno, quer dizer que ele é amigável. Então, eles se despedem, os portugueses se despedem. Sendo que a todos amizade longa pede, né? O rei de Melinde pede a amizade de todos eles. A gente vai ver isso na próxima estrofe. Pede-lhe mais que aquele porto seja sempre com suas frotas visitado, ou seja, o rei de Melinde, enquanto está se despedindo, fala que vocês sempre visitem o porto aqui do meu reino durante as suas empreitadas.
que nem outro bem maior deseja que dar a tais barões seu reino e estado. Ou seja, ele nada mais que deseja de estar sempre deixando o seu estado, o seu reino à disposição dos barões portugueses, dos homens portugueses, né? Aqui, forma amigável que ele quer, que ele se comunica com os portugueses, tentando estabelecer essa diplomacia entre os dois reinos. E que enquanto o seu corpo e o espírito reja, estará de contínuo aparelhado a pôr vida o seu reino totalmente, a tão bom rei, a tão sublime gente. Aqui uma forma muito bonita, né, que ele diz, enquanto eu for, né, enquanto o seu corpo e o espírito reja, ou seja, enquanto ele tiver domínio sobre as suas próprias faculdades, ou seja, enquanto ele ainda for rei de Melinde, enquanto ele não estiver, sei lá, babando, gaga, ou estiver muito velho, ele diz que sempre vai estar à disposição dos portugueses, né? Sua vida vai estar para ajudar eles. Outras palavras tais lhe respondia o capitão, e logo as velas dando, para a terra da aurora se partia, que tanto a tempo ar já que vai buscando, ou seja, né, se despedindo, ou seja, dizendo mais algumas palavras, né, outras palavras tais lhe respondia o capitão, ou seja, agradecendo essas palavras que a gente disse, que o rei de Melinde disse, se despedindo, Vasco da Gama e seus marinheiros voltam a navegar rumo ao Oriente, rumo à Índia, né. Logo as velas dando, ou seja, né, uma forma de dizer as velas dando ao vento, ou seja, navegando. Para as terras da aurora se partir, né? A aurora aqui está em letra maiúscula, uma referência. Geralmente quando a gente vê alguma palavra em maiúscula aqui é referente a alguma divindade, né? A aurora é a divindade que representa o amanhecer, né? Por quê? Porque o amanhecer nasce no oriente, no leste. Então, a gente vê aqui ao longo dos Lusíadas Camões sempre se referindo às terras do Oriente como as terras de onde nasce a aurora, de onde a aurora vem, de onde a aurora faz o sol nascer, de onde o sol nasce, né? Esses vários termos. Aqui uma forma poética de Camões se referir ao Oriente. Então, Camões parte de Melinde, Vasco da Gama, junto com seus marinheiros, parte de Melinde, navegando rumo à Índia, rumo às terras da aurora. No piloto que leva não havia falsidade, mas antes vai mostrando a navegação certa, e assim caminha jamais seguro do que dantes vinha. Aqui é uma referência, né? Aqui é como eu mencionei, ali em Melinde, o Vasco da Gama e seus marinheiros recebem um piloto, um guia que vai estar conduzindo eles por um caminho seguro até a Índia. Né? Esse termo, né, não havia falsidade, né? Quem está com a memória fresca, quem está acompanhando nossos vídeos, lembra que o Camões conta pra gente que Vasco da Gama já obteve a ajuda de um piloto anteriormente. Se vocês estiverem se lembrando, quando os portugueses passam pelo reino muçulmano de Moçambique, eles recebem a ajuda de um guia, um piloto se junta a eles para estar guiando eles. Sendo que eles tinham uma falsidade aqui, né? Esse de Melende, ele não tem falsidade. O de Moçambique tinha, né? Ele estava seguindo os conselhos do deus Baco, né? Ele, em vez de levar esse piloto de Moçambique, em vez de levar os portugueses para a Índia, ele ia estar levando eles para um outro local onde eles seriam destruídos. Que no caso foi a armadilha de Mombasa. A gente viu isso no final do primeiro canto e no comecinho do segundo, né? A armadilha dos muçulmanos ali, africanos, né? Então, aqui é uma referência pra gente estar se lembrando disso. Diferente daquele guia que tentou levar os portugueses para uma armadilha, esse guia que Vasco da Gama recebe a ajuda de Melinde, ele vai estar levando eles em segurança para a Índia. Quer dizer isso. E assim caminha jamais seguro do que dantes vinham, ou seja, né, em segurança. Ele estava com a ajuda deles, né, ele está navegando em segurança, né, os portugueses aqui. As ondas navegam do Oriente, já nos mares da Índia, e enxergavam os tálamos do sol, que nasce ardente, já quase seus desejos se acabavam. Aqui, né? Eles já começam a navegar na costa da Índia nesse momento. Então, imagine ele passado algum tempo, eles já estarem nessa região. Mas o mal tioneu, que na alma sente as aventuras, que então se aparelhava a gente lusitana, delas Dina, arde, morre, blasfeme e desatina, né? Ou seja, tem alguém aqui se enfurecendo, ficando louco, né? Aqui ardendo, morrendo, blasfemando, desatinando, né? Essas palavras aqui, contra os portugueses que estão finalmente chegando à Índia. Quem é esse? É o deus Baco, né? Aqui uma forma de se referir a ele, Tioneu, né? É um dos, quer dizer, filho de Tione, né? Na mitologia é dito que o deus Baco, né, a mãe dele, era uma mortal. Ele, apesar de ser um deus, ele é mais um semideus que se tornou deus. Ele que está ardendo de raiva ao ver que os portugueses estão sendo bem sucedidos, né? Como a gente viu lá no primeiro e no segundo canto, o deus Baco quer destruir os portugueses, então ele manipulou os muçulmanos contra eles. Aqui ele vai agora tentar manipular os deuses do mar contra os portugueses, né? Então a gente vai ver isso aqui a partir dessa estrofe. Vi estar o céu todo determinado de fazer de Lisboa nova Roma, ou seja, né, ele já sabia que
o céu, ou seja, as divindades. Aqui pode ser, a gente, né, no contexto dos Lusíadas são as divindades, mas aqui, se a gente trazer isso para a realidade, é o destino, é Deus mesmo. Né? Deus queria que Lisboa se tornasse a nova Roma, ou seja, que Lisboa se tornasse o maior império do mundo. Não pode estorvar, que desatinado está do outro poder que tudo doma. Ou seja, que ele está revoltado que ele não pode fazer nada contra isso. Né? Ele não podia fazer nada contra isso. Né? Afinal, um poder maior que esse poder do destino do céu já determinou que os portugueses iam ser bem-sucedidos nessa empreitada e nas futuras empreitadas. Como eu falei para vocês, né? Até Júpiter, ao contar o futuro para Vênus, disse, né? Os portugueses vão se tornar senhores dos mares do Oriente. Do Olimpo desce enfim desesperado, ou seja, mesmo sabendo que os portugueses vão ser bem-sucedidos, né? Vasco da Gama e seus maridos vão ser bem-sucedidos nessa empreitada, ele vai tentar mais uma armadilha. Novo remédio em terra busca e toma, ou seja, ele sai ali do céu, ele está no Olimpo, ele vai e desce rumo à terra para fazer uma nova armadilha. Novo remédio, ou seja, o remédio para as dores dele, ou seja, destruir os portugueses é o remédio para as dores dele, para a inveja dele, quer dizer isso. Entra no úmido reino e vai-se à corte daquele a quem o mar caiu em sorte, ou seja, ele não só vai em terra, ele desce mais, vai até os mares, vai para o úmido reino, que é o reino de Netuno. Netuno é o deus, é o nome romano do deus Poseidon, né, que é um deus dos mares, né, a principal divindade dos mares. Existem outras, mas ele vai até o reino dele. No mais interno fundo das profundas cavernas, onde o mar se esconde, lá donde as águas saem furibundas, quando as iras do vento o mar responde. Netuno mora, e moram as jacundas Nereidas, e outros deuses do mar, onde as águas campo deixam as cidades, que habitam estas úmidas deidades. Aqui eu li a oitava estrofe inteira, mas aqui a gente vai ver a descrição dos reinos dos mares, os reinos onde as divindades do mar ficam, né, onde elas habitam. Né. Cavernas altas onde o mar se esconde, e lá de onde as ondas saem furibundas. Então imagine ali o Baco entrando no fundo do mar e começa a ver um reino marítimo ali no fundo nas profundezas do mar. Descobre o profundo nunca descoberto, as areias ali de prata fina, torres altas se vêem do campo aberto, de transparente massa cristalina. Então, ou seja, imagina assim, a areia do fundo do mar que é semelhante à prata, brilha como prata. Torres altas se vêem no campo aberto, ou seja, imagina assim, umas torres construídas ali. De transparente massa cristalina, ou seja, imagina uma torre de cristal transparente. Quando se chegam mais os olhos perto, tão menos a vista determina se o cristal, o que vê-se diamante, que assim se mostra claro e radiante, ou seja, se a torre é cristalina e brilha, e você chega perto, você não sabe se ela é de cristal ou se ela é, na verdade, talvez seja de diamante, porque ela brilha muito. Portas de ouro e marchetadas do rico aljofar, que nas conchas nasce, ou seja, né, essas torres, essa cidade por onde... Na verdade, dá a entender que é uma torre onde fica o castelo, né? Um palácio do deus Netuno. Então, imagina que, né, as portas desse palácio são feitas de ouro, e ela é marchetada, ou seja, ela é feita também do rico aljofar, que são pérolas. Aljofar quer dizer pérolas. Então, imagina uma porta feita de ouro e pérolas. Na qual de escultura famosa estão lavradas, ou seja, né, estão esculpidas ali, ou seja, ele vai entrando assim no palácio, no reino marítimo do deus Netuno, e vai também ver algumas esculturas, e a gente vai ver uma pintura também, né? Na qual irá do barco a vista passe, e vê primeiro em cores variadas do velho caos a tão confusa face, ou seja, ele vê ali pintado, esculpido, ele vê uma representação do deus caos. O deus caos na mitologia é dito que foi o primeiro ser que teve consciência, né? Ele é a disformidade, né? Ele é anterior, por exemplo, a deusa até Gaia, anterior até os titãs, né? Ele é dito como a primeira divindade. Então, e ele é o caos, né? Então é algo disforme, é uma massa confusa. Então, né? Imagina ali uma face bem, né? Camões até coloca aqui, tão confusa a face, ou seja, imagina uma representação ali desse deus. Vence os 4 elementos transladados em diversos ofícios ocupados, também estão representados. Eu entendo que junto com a representação do deus caos está em volta dele representados os elementos. Então imagine assim essas representações. Talvez também seja outros quadros, mas aqui, né, nessa estrofe, nas próximas, a gente vai ver uma representação dos 4 elementos, que é o fogo, ar, terra e a água, né? Os 4 elementos. Ali sublime o fogo estava em cima, que em nenhuma matéria se sustinha. Daqui as coisas vivas sempre anima, depois que Prometeu furtado tinha, né? Então a representação do elemento fogo. É interessante essa menção aqui ao Titã Proteu. Né? Na mitologia diz que o Proteu que teria criado os homens, né? Ele fez uma escultura de barro e roubou o fogo das divindades e soprou
no ser humano. E aí foi criado, é assim que nasceu o homem. Então, e ele até foi castigado por isso depois. Logo após ele se sublima o Invisible War, ou seja, após, né, o fogo, ou seja, após Baco. Baco estava entrando passando pelo palácio e tá vendo essa representação. Depois de ver a representação do fogo, ele vai ver a representação do ar, né? O Invisible War. Que mais asinha tomou lugar. E que nem por quente ou frio, alguém deixa o mundo no estar vazio. Ou seja, né? Enquanto o fogo é aquilo que anima, aquilo que ilumina, aquilo que se expande, né? O ar é aquilo, né? Não, na verdade o ar é que se expande, né? O ar ocupa todos os locais. Então, né? Seja ele frio ou quente, ele ocupa todos os locais, né? É por isso que dito aqui, né? Alguma deixa no mundo estar vazio, ou seja, ele nunca deixa o mundo vazio, ele sempre ocupa alguma parte. Estava a terra em montes revestida de verdes ervas e árvores floridas, dando pasto diverso e dando a vida às animais nela produzidas. Agora a representação do alimento da terra. Aqui é representado com campos e florestas, com animais. A clara forma ali estava esculpida das águas entre as terras esparzidas. Agora, né, a representação da água, ou seja, a gente vê a água entre a terra, ou seja, são rios, são lagoas, mares. De pescados, criando vários modos, com seu humor mantendo os corpos todos, né? Os corpos, né, das criaturas são feitas de água, né? Nosso corpo, pelo que a gente aprende, né, 70% água. Então, os seres feitos de água, que somos nós. E também peixes, outras criaturas. Então, aqui o deus Baco, conforme entra no palácio do deus Netuno, ele vê essas representações. Noutra parte esculpida estava a guerra, que tiveram os deuses com os gigantes. Aqui é uma referência a titanomaquia, se eu não me engano é esse o nome. Isso, titanomaquia, né? Que foi a guerra que os deuses tiveram contra os titãs. Se eu não me engano é sempre representado assim, que o deus Cronos, que é o equivalente ao deus Saturno, ele era o senhor, o rei. E Zeus e seus irmãos se rebelaram contra ele. Então é dito isso. Mas, embora eu já algumas vezes eu tenha entendido que na verdade os deuses já eram senhores do mundo, da criação, e os titãs e os gigantes se rebelaram contra eles. Mas enfim, a titanomaquia é isso, é a guerra dos deuses contra os titãs, onde os deuses venceram os titãs. Está Tifeu debaixo da alta serra de Etna, que as flamas lança crepitantes, né? Tifeu foi um dos que participou dessa guerra contra os deuses, e ele perdeu. E ele, assim como vários dos titãs, dos gigantes, ele foi aprisionado no Tártaro. Geralmente é representado o Tártaro, que é uma grande prisão que ele fica embaixo desse vulcão Etna. Embora também é dito que a mitologia é bem variada, pessoal. Então às vezes a gente vê uma coisa representando uma história sendo contada de várias formas. Mas também é dito que, como castigo, os titãs, os gigantes, eles foram aprisionados debaixo de montanhas ou eles foram transformados em montanhas. A gente viu isso quando a gente estava lendo, né? Vocês podem ver isso no vídeo do gigante Adamastor. Ele conta que ele era um gigante e que ele foi transformado naquele cabo das tormentas, né? Ele está preso ali. Ele é o promontório, as rochas que saem da terra e invadem o mar. E ele diz que aquilo ali é um castigo dele por ter participado dessa guerra aqui, dos gigantes, dos titãs contra os deuses. Ele diz que os irmãos dele, que lideraram essa guerra contra os deuses, eles foram aprisionados embaixo dos montes. Então, aqui é uma referência mitológica que o Camões faz. Mas aqui, uma pintura ali da guerra dos deuses contra os titãs. Então, aqui está a representação desse Tifeu. Netuno, quanto às gentes ignorantes nele, o cavalo Vero. Né? Esculpido se vê ferindo a terra, Netuno. Aqui também a gente vê uma escultura do deus Netuno. Né? O Baco está entrando no palácio do Netuno e vê uma escultura dele. Se vê ferindo a terra, quando agentes ignorantes dele o cavalo houveram. Né? A mitologia é dito que quem criou os cavalos foi o deus Netuno. Né? É interessante aqui que tem até uma conexão com essa história. E também, né? E a primeira de Minerva Pacífico Oliveira, ou seja, ele tem uma escultura de quando Netuno criou os cavalos e quando de Minerva criou a primeira oliveira. Oliveira é a árvore das azeitonas. Na mitologia diz que a cidade de Atenas, ela ia ser escolhido qual ia ser a divindade patrona dela. E ficou entre Poseidon, que é equivalente a Netuno, que é o deus dos mares, e a deusa Atena, que é a deusa Minerva. Netuno, o que ele fez para congratular os homens? Ele feriu com sua lança, com seu tridente, com sua seta, o chão, e dali saíram os cavalos. Ou seja, um presente desse deus para os homens. Minerva, por outro lado, ela foi e criou a oliveira. Então, os homens acabaram escolhendo Minerva, Atenas, para ser a deusa patrona da cidade. Tanto que é por isso, a mitologia diz que é por isso que ela se chama Atenas, né? Essa história varia um pouco, mas geralmente é isso, né? Então aqui uma representação desse evento, né? Quando Poseidon criou os cavalos e Minerva criou as oliveiras.
Pouca tardança faz Liel irado nas vistas dessas coisas, mas entrando nos passos de Netuno. Ou seja, né? Liel é uma forma de se referir ao Baco, né? Lembra, ele está entrando ali no palácio e ele vê essas representações. Apesar de ele bater o olho e olhar, ele só olha por pouco tempo, né? Porque afinal ele tem outras intenções, né? Ele está ali, como eu falei para vocês, e a gente vai ver ao longo da nossa leitura que ele está indo visitar Netuno para manipular os deuses contra os portugueses. Mas entrando nos passos de Netuno, né? Passos são palácios. Que avisado da sua vinda sua, ou seja, né? Netuno já sabia que o Baco estava chegando ali, então ele já estava preparado para receber ele. O já estava aguardando. As portas o recebe, acompanhado das ninfas, que estão maravilhando de ver que, comentando tal caminho, ou seja, percorrendo tal caminho, ou seja, vindo lá do céu a entrar no fundo do mar, entra no reino da água o rei do vinho, ou seja, né, uma forma poética de dizer que as ninfas que estavam junto com Netuno esperando a chegada de Baco, né, ficam maravilhadas ao ver a visita do deus do vinho, do rei do vinho no reino, do reino da água. Aqui, né, terminando a nossa leitura aqui na 14ª estrofe, tá bom? Pedir para vocês, pessoal, estarem deixando um like aqui no vídeo, se possível também tá comentando, dizer o que vocês estão achando aqui dos meus vídeos, dos meus comentários, da minha explicação aqui sobre a obra do Camões, né, Os Lusíadas. Também pedir para vocês acompanhar os vídeos que eu já gravei até agora, como eu mencionei para vocês. É importante que vocês estejam acompanhando para vocês se situarem melhor nessa nossa leitura. Eu estou começando aqui a ler o 6º canto com vocês, mas o 1º, o 2º, o 3º e o 4º e o 5º já estão comentados, né? Todas as estrofes da melhor forma, com todo o meu esforço, da melhor forma que eu posso, explicadas para vocês. Então não deixem de estar acompanhando. Pedir para vocês também estarem se inscrevendo no canal para vocês acompanharem os próximos vídeos. Eu parei aqui na 14ª estrofe, que é quando o deus Baco chega diante do deus Netuno. Mas a partir da próxima estrofe, que é a 15ª, a gente vai ver as falas dele, que ele dirige ao deus Netuno. Em resumo aqui, dando um spoilerzinho, no próximo vídeo a gente vai ver que ele manipula o deus Netuno. Ele pede para que o Netuno convoque todas as divindades dos mares para um concílio. Assim como Júpiter lá no primeiro canto convocou as divindades todas lá no céu, aqui o Baco está convocando as divindades do mar somente, ali para um concílio. Nessa reunião, ele vai manipular os deuses, né? Ele vai manipular eles e fazer com que eles ataquem os portugueses. Nesse momento, como a gente leu aqui no comecinho do 6º canto, Vasco da Gama e seus marinheiros já estão quase chegando na Índia. Eles já estão quase vendo as terras da Índia. Mas antes disso, eles vão sofrer um ataque, né? Que é causado aqui pela armadilha de Baco. Então, a gente vai ver isso na nossa leitura. Então, não deixem de se inscrever no meu canal aqui para estar acompanhando esses vídeos. E eu vou pedir também para vocês darem uma olhada num link que está aqui na descrição desse vídeo, que é um e-book que eu estou vendendo. É uma versão digital dos Lusíadas, toda comentada por mim, né? As mais de 1000 estrofes dos Lusíadas de Camões por apenas R$10, todas comentadas. Como vocês devem ter percebido, é muito difícil ler os Lusíadas. Eu já leio há alguns anos e eu ainda gaguejo bastante, eu me confundo com alguns termos, às vezes eu me enrolo para estar entendendo o que o Camões está dizendo aqui. Porque afinal é a maior obra da língua portuguesa, né? Como eu sempre digo para vocês, é um épico clássico. O épico é a literatura na sua forma mais elevada, a poesia na forma mais alta possível. Então, o Camões já vai se utilizar de uma linguagem truncada, de um português bem arcaico. Se não bastasse isso, ele vai citar divindades, deuses, vários personagens da antiguidade, personagens reais, às vezes locais históricos. Então, ter um manual, ter um guia é fundamental para a gente estar entendendo a nossa leitura. E esse é o objetivo desse e-book que eu estou disponibilizando para vocês. Por apenas R$10, ou seja, está quase de graça, vocês vão ter aí os meus comentários explicando da melhor forma possível a obra do Camões aqui para vocês. Então, não deixem de estar conferindo. R$10 está de graça, tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço muito a audiência de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus.